Olá, eu sou Maurício Casemiro e nesse vídeo eu vim te dar uma dica aqui sobre migração de e-mail. Sim, mais uma migração aí de correio corporativo que pode ser educacional, governamental, enfim. Um e-mail corporativo, ele pode ser considerado, né, quando você fala corporativo, ele considera instituições de ensino, empresas no geral, ONGs e governos. São os quatro pilares, inclusive, dos tipos de licença do Microsoft 365, por exemplo, né, que contempla aí sua solução de correio, que é o Microsoft Exchange Online. Eu já dei várias dicas aqui no canal. Meu, o canal tem 20 anos. Desde o primeiro ano eu venho falando sobre migração de correio, né? Que é uma das ferramentas de comunicação mais arcaicas, antigas que a gente tem, mas que funciona muito bem hoje porque tem evoluído, né? As formas de se trabalhar com e-mail têm evoluído. E eu tenho mostrado aqui no canal já diversos tipos de migração de correio para o Microsoft Exchange. Eu lembro que desde a época do primeiro blog do meu blog, né, que é o mauriciocasemiro.com, ele nem era WordPress.org, ele era WordPress.com, então tinha lá .wordpress.com, eu mostrava como migrar de ambiente Exchange Server 2007 para o Exchange Online. Na época ainda era Beeples, né? O Exchange Online do Beeples e não do Microsoft 365. Aí depois veio o Office 365 lá com a Wave, não sei das quantas, que era do Office 2010. Tudo era 2010, né? E aí você tinha o Exchange Server 2010, o Exchange Online, que era na versão 2010, só que nuvem, né? No formato de nuvem ali, mais atualizado, SaaS, e você tinha as outras soluções de correio para as quais, né, ou melhor, das quais eu migrava para o Microsoft Exchange Online do Office 365 na época, né? Hoje é Microsoft 365. E eu lembro que a gente migrava de vários tipos de servidores, né? Então, Lotus Notes, eu não vou me lembrar todos agora, mas tinha um que tinha um ratinho como o ícone, o logotipo, né, da logomarca. IceWrap, servidores Zimbra, servidores diversificados, né? Estou falando dos locais primeiro, né? Com implementações on-premise, e das soluções também que são mais diversas ainda, né? De servidores de e-mail online. Se a gente for levar em conta esses e-mails básicos que a gente tem espartanos aí, que essas hospedagens nos proporciona, ou comprando separado, ou até dando como um pacote de solução, você vai lá e compra, assina o domínio por X tempo, né? Um ano, 2 anos, enfim. Você pode assinar por um tempo X, Y, Z. Aí você já compra a sua hospedagem, escolhe as configurações da sua hospedagem. Se é uma hospedagem Linux, se é uma hospedagem Windows, quanto é que vai ter? Às vezes você tem a oportunidade de escolher como é que vai ser configurado esse seu servidor que vai hospedar o site, né? O seu site, quantos núcleos tem no processador, quanto de memória vai ter, etc, etc, etc. Às vezes você não tem essa oportunidade de escolher de forma tão personalizada e granular assim. Ele te dá três opções. A opção Standard, não sei o que, Premium. Você escolhe lá e tem as configurações desse seu servidor, que na maioria das vezes, os primeiros, os mais baratos, os mais Standard, eles são compartilhados, né? Então não são tão velozes assim. Pode ocorrer queda aqui e lá, aí vai dar hospedagem também. Tem hospedagem ruim, hospedagem boa, né? Eu vou trazer mais vídeos de hospedagem aqui no canal e de tecnologias de hospedagem também. Aí você escolhe se você quer WordPress, Drupal, né, como alguns chamam, a tecnologia para desenvolvimento lá do seu site. Só que a gente está falando de site e isso fica com a hospedagem. Não vai para o Microsoft 365. O Microsoft 365 não tem solução de site público. Até tinha no passado, mas não mais. Hoje é só para intranet mesmo, tá? Tem outra solução aí que está surgindo que é o Power Pages, mas ela tem outra pegada, né? Ela tem outro objetivo que não só site institucional, tá? Faz parte da Power Platform. Já tem vídeo no canal, vou mostrar mais também aqui, tá? Fica ligado. Aproveita, assina o canal, ativa as notificações, gostou do vídeo, dá um like. Quer alguma coisa, deixa nos comentários aqui, tá bom? Algum tema de alguma outra coisa. E aí nós temos essas caixas espartanas, é isso que eu quero falar. Geralmente essas hospedagens aí que você assina o domínio, já compra também dentro desse mesmo pacote a hospedagem, ela te entrega lá 10, 20 caixas, às vezes até mais, só que são caixas muito básicas, muito espartanas, para não falar muito ruim. Porque se você quer tudo depende de tudo na verdade, né? Tudo é relativo. Vai entrar Einstein aqui agora. Por quê? Se você é uma pessoa, um profissional, em que você e os seus funcionários, ou só você, porque você pode ser uma empresa de um homem só, um MEI, né? Um microempreendedor individual, se você precisa
Tudo vai da sua necessidade. De um e-mail espartano, básico, sem muitas funcionalidades, um e-mail que envie, responde, encaminhe e acabou. E que tem uma caixa lá e que você não vai precisar de muito espaço, essas caixas vão servir. São as caixas que você habilita e gerencia pelo cPanel, tá? A maioria te entrega um painel cPanel e você administra por lá. Aí você vai ter configuração POP e IMAP, basicamente isso. Aí a caixa vai ter de 10 gigas para um pouquinho mais ou mais provável que mais para baixo. 5 gigas, enfim, depende da hospedagem, depende da empresa com a qual você está contratando. Ela pode te cobrar por caixa ou ela pode entregar tantas no pacote ali que você pode utilizar todas elas ou parte delas, ou até tem empresa que não usa, né? Vai para outra solução. Pega o MX e manda para outra solução de e-mail, que o MX é que vai fazer o tráfego de e-mails aí, né? O Mailflow. Então, o que eu quero dizer é que acessa pelo cPanel, né? Algumas, no caso da Hostinger, por exemplo, que é uma ótima hospedagem, tem link aqui na descrição para quem quiser testar as soluções da Hostinger. A única coisa que muda ali, né? Muda algumas coisas. A caixa dela não é tão ruim quanto essas do cPanel, são com espaço pouco, dependendo da empresa em que você está hospedando, aí vai depender da infraestrutura da empresa. Não adianta falar que a culpa é do cPanel. Não, o cPanel é uma interface muito padrão que a gente está habituado, quem mexe com hospedagem, com instalação, com configuração de site, desses serviços básicos para a empresa, está habituado a mexer. Né? Mas, por exemplo, a Hostinger tem o painel dela específico que não é cPanel, é HPanel, que é o painel da Hostinger, que é melhor, é bem melhor. Né? Eu uso Hostinger hoje para algumas coisas. HostGator também uso HostGator, é bem melhor. Para mim são as duas melhores hospedagens para tudo. Tá? Velocidade, infraestrutura, rapidez, opções, flexibilidade, enfim, a gente fala isso em outro momento. Mas eu estou falando sobre isso justamente para você saber, o que eu vou mostrar aqui agora é a migração de um desses servidores aí para o Microsoft 365 para o Exchange Online usando uma ferramenta de usabilidade de e-mail, que é o EM Client. Já tem vídeo no canal, eu vou trazer mais novidades. Ele é o concorrente direto do Outlook. Tá? Claro que o Outlook é da grande Microsoft, que tem os servidores Exchange, SharePoint, etc. E que junto ao Outlook, dependendo do pacote que você assina ou compra, tem Word, Excel, que também são conhecidos, líderes de mercado, mas eu não estou levando em consideração nada disso. Só estou dizendo que o EM Client ele é um forte, se não o melhor e maior concorrente de cliente de e-mail para Windows e para Mac também, frente ao Microsoft Outlook, no que diz respeito ao Microsoft Outlook. Já utilizo ele há bastante tempo, ele não deixa nada a desejar quanto ao Outlook. Pelo contrário, ele tem funcionalidades que são habilitadas nele que não tem no Outlook. A Microsoft ainda não desenvolveu e olha que é uma demanda antiga aí, né? Microsoft, puxa a orelha da Microsoft aí. Né? Como, por exemplo, uma forma facilitada, com uma interface facilitada para o usuário final, de fazer gestão de modelos de e-mails prontos, com os caracteres lá só para preencher o que precisa preencher, o nome, o que for, né? o campo-chave. Isso já tem no Client, não tem no Microsoft. Né? Mas calma que a Microsoft também está chegando com essas novidades aí, que são ferramentas avançadas, ferramentas muito úteis, demandas novas, como essa que eu falei, modelos de e-mail. Né? Ela já chegou com o Snooze, que é o botão lá de atrasar a entrega para um outro período. Então, as coisas vão caminhando aí, são concorrentes, né? Então, eu tenho aqui a empresa A e a empresa B, são concorrentes entre si. Muitas vezes elas não lançam exatamente no mesmo momento as features, o que está sendo demandado, né? Às vezes essa aqui lança primeiro, outra acompanha, depois essa aqui lança outro recurso primeiro e essa aqui acompanha. É assim que funciona. E o mercado vai se ajustando e vai se modelando nesse sentido, tá? Então, para você que está com a caixa muito ruim aí, que você sabe que é essa caixa que eles te entregam aí junto com o painel cPanel, que é uma configuração ou IMAP ou POP, que é mais horrível ainda, não? O pior cenário possível. Eu não gosto de POP, porque eu não gosto de pegar uma máquina local e passar a responsabilidade para ela da integridade do PST. Essa máquina uma hora vai dar problema. Eu não gosto de contar com a sorte. Né? Contar com a sorte é igual a azar. Uma hora o azar chega. Todo dia é sorte, mas uma hora o azar vem para completar 100% aí das possibilidades. Né? Então, eu deixo a cargo do servidor, pelo menos no IMAP, está espelhado, precisou, baixou aquele arquivo, aquele anexo, trabalhou, enviou, respondeu, sobe para o servidor de novo, tá? Mas ainda assim não chega a ser uma tecnologia, um protocolo de conexão como o MAP ou ActiveSync, que é proprietário do Microsoft Exchange, tá? Seja ele server ou online, on-premises ou cloud. Então, vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês aqui
é um mão na massa de como fazer esse tipo de migração sem usar uma ferramenta específica de migração, porque a gente sabe que tem no mercado. Eu mesmo trouxe aqui a Quest no canal, tem a ferramenta nativa de migração de correio via protocolo IMAP, ou seja, migra só as mensagens de e-mail e os anexos contidos nas mensagens de e-mail. Não migra itens de calendário nem contatos, que é nativo do próprio Exchange Online. Você cria os jobs de migração lá e manda rodar. Tá? E tem outras ferramentas terceiras, né, que você tem um controle maior. Aí sim, algumas vão levar até os itens de calendário e de contato, que, por exemplo, a Migration Wiz, né, a ferramenta da Quest, tem ferramentas terceiras, mas elas são pagas. Então tem que ver aí seu custo-benefício. Tá? Tem, por exemplo, a Mail Store, que é uma ferramenta que não é de navegador, não é web service. Você instala na máquina, mas você conecta no source e no target, né? Na origem e no destino. Na caixa velha, que na verdade é atual, e na caixa destino, que vai ser a caixa nova, né? Quando migrar, vai passar a ser atual. Então, você conectando na origem e no destino, ele faz ali as migrações todinhas do que precisa pela ferramenta Mail Store. Aí tem a versão paga e a versão gratuita, que deixa você fazer de 3 em 3 caixas, tá? Se seu projeto é pequeno, a Mail Store Free vai te atender. Já trouxe vídeo no canal como é que usa essa ferramenta. Ela é muito boa, tá? Você tem um controle de tudo que está indo ali, ela é muito legal, mesmo a versão free, tá? E tem a versão paga para você migrar aí ilimitadamente, quantidade de caixas, tamanhos de caixas, projetos de uma vez só, né? Caixas sendo migradas paralelamente. E tudo mais. E a ideia é trazer cada vez mais ferramentas diferentes para você conhecer, entender e poder adotar a melhor solução de migração aí para a tua empresa. Se você ainda assim não tiver seguro de estar fazendo a migração, você pode contratar a nossa consultoria aqui, a Vision Share Tecnologia, para... Deixa eu até colocar aqui o papel de parede que ele saiu. Aê! Esse aqui é um papel de parede que eu personalizei só para trazer aqui o logo da minha consultoria. Essa aqui é a minha consultoria de TI, especialista em soluções Microsoft e soluções empresariais no geral, de tecnologia. Então, se você quiser contratar aí a nossa consultoria para migrar o seu correio para o Microsoft Exchange Online, nós temos vários métodos, várias ferramentas, né? Depende do teu projeto, de como que é a quantidade de caixa, o tamanho das caixas, o que você quer levar, se é só e-mail, ou se é contatos e atividades e tarefas também, né? Porque daí a gente tem o To-Do, o Planner, o Project lá para você escolher dentro do Teams ou fora do Teams, ou no navegador, ou no Desktop Client, né? Falando de Microsoft 365, são muitas opções que você tem para trabalhar. E isso é bom porque cada usuário ou cada equipe tem um perfil que vai se adequar a um caminho X ou Y. Você não tem só uma opção ali, ter que forçar a pessoa a usar naquele método que de repente não é melhor para ela, tá? E aí você pode contratar a gente, link na descrição para você entrar em contato, tá? E fazer o orçamento aí da sua migração ou até do seu licenciamento. Nós somos parceiros oficiais de licenciamento para Microsoft 365, Exchange, Windows 11 e por aí vai, tá? O portfólio todo Microsoft. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o meu EM Client. Olha só, se eu pausar o mouse você vai ver o título aqui. Ó. É o concorrente de clientes de e-mail do Outlook. E eu tenho o meu Hotmail lá, meu Outlook.com já conectado, que eu gosto de usar nele também. Tá? Até para alguns testes, alguns laboratórios. Vocês estão vendo minha caixa de entrada aqui, mas eu vou até minimizar, recolher, porque eu vou começar a trazer as caixas de migração, tá? Então o que eu preciso entender? Eu tenho uma caixa origem que está funcionando ainda, está recebendo e-mail, enviando, etc. Porque eu não virei o MX. O MX é o último que a gente vira, para o Mailflow, a rota do Mailflow ir para o Exchange Online, né? Respondendo o Exchange Online. Eu preciso migrar primeiro. Então, o que eu preciso entender? Antes de começar a migrar, como é que está a minha caixa hoje? Ou as minhas caixas que eu vou migrar no ambiente atual, que vai ser o ambiente velho? Elas estão mandando, recebendo e-mail, ok, mas como é que vai fazer para quando eu migrar? Porque quando eu começar a migrar, se chegar um e-mail, por exemplo, estou pegando a caixa do João da Silva, da empresa abc.com.br. Legal, comecei a migrar. Então os e-mails começaram a serem migrados. Se chegar um e-mail na caixa lá, aquele e-mail que está chegando agora não vai migrar, porque ele tira uma foto, um snapshot, né, que seria um estado atual de como que está aquela mailbox, com aqueles e-mails do mais antigo ao mais novo, e vai migrar, vai começar a migrar os e-mails daquele lote que está ali já congelado, pausado. Então ele não vai levar em consideração os novos e-mails que chegar. Isso pode ser um problema, porque o teu cliente para o qual você está migrando a caixa de e-mail vai falar, nossa, teve uns e-mails aí que mandaram recentemente que não apareceu na minha caixa nova, hein, depois que você migrar tudo e finalizar. São esses e-mails novos que estão chegando. Então, antes de começar a migrar, você tem que pensar em fazer um redirecionamento dos e-mails live, dos novos que estão chegando. Da onde para onde, Maurício, esse redirecionamento? Da caixa atual, que vai se tornar antiga, para a caixa nova ou Microsoft
Microsoft que a gente vai provisionar, vai gerar lá para receber esses e-mails novos que podem cair na caixa velha, para ele fazer uma cópia, um redirecionamento. Eu prefiro que você faça cópia, porque se acontecer alguma coisa, tem uma aqui na velha e tem uma aqui na nova, né? Na caixa velha e na caixa nova. Enquanto aquela massa de legado pausado, né, está sendo congelado, está sendo migrado lá para a caixa nova também, né, da velha para a nova, do .com.com.br para o .onmicrosoft.com. Por que você está falando onmicrosoft.com na caixa nova? Porque ela precisa ser onmicrosoft.com. Veja, você não migrou MX. Então, o seu .com ou o seu .com.br ou .net, enfim, eu não sei qual é a extensão do seu domínio de propriedade, aquele que é seu, que você comprou lá na hospedagem, etc., né, assinou anual, ou enfim, o formato que você costuma assinar, ele está respondendo na estrutura velha ainda, a gente não virou MX, então não posso fazer ou relacionar ele, ou sequer mencionar ele lá no Microsoft 365 ainda. A Microsoft nem sabe, né, o ambiente Microsoft seu, o tenant, nem sabe que vai receber esse novo domínio e que depois ele vai se tornar o domínio padrão, o domínio principal. Tá? Isso é uma próxima etapa. Por isso que sempre eu falo em qualquer tipo de migração. Parece besteira e parece blá 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 de consultor. Quem é da área técnica como eu também. Mas não é. É muito importante que você tenha 80% do seu projeto, né? Que você separe 80% aí do seu projeto para planejamento. O restante é script de execução. Depois que você monta toda a malha da migração, todas as instruções, todo o esqueleto, todo o desenho, todo o projeto, toda a estrutura da migração, é como se você apertasse um botão, vai tomar café e deixa migrando. Essa é a execução, é a migração em si. E por último você fala, legal, migrou, deixa eu virar a chave aqui, que é alterar lá um registro MX na zona de DNS externo do domínio do seu cliente ou dos domínios que você está migrando essas caixas respectivas aí, tá bom? Então, de fato, leve mais em consideração, preste mais atenção no mapeamento do ambiente, nos levantamentos dos possíveis problemas, das possíveis dores, dos possíveis caminhos, porque pode ser que você encontre nesse processo de levantamento, nessa etapa de levantamento, a capacidade ou a possibilidade de parte dessas caixas irem para serem migradas de uma forma X e parte serem migradas de uma forma Y. Vou dar um exemplo muito claro e clássico aqui no destino, não na origem. Olha, descobrimos que os diretores eles têm caixas, isso é muito básico, você tem que levantar no começo. Descobrimos que alguns diretores, não precisa ser diretor não, tá pessoal? O pessoal fala sempre diretor, tá? Algum cargo de gestão ou alguém mais antigo na empresa, que por consequência do tempo de permanência na empresa, tem mais e-mails legados, tem uma caixa maior, porque trabalhou mais com aquela caixa. Então você vai ali e faz um apanhado, faz um filtro e descobre que uma porção daqueles usuários eles têm caixa que estão chegando próximo ou já ultrapassando aqui ainda no seu servidor atual, que vai virar o antigo, de 100 GB. Então isso quer dizer que o plano do Exchange Online, a caixa do Exchange Online plano 1, já não serve para essas pessoas, porque tem até 50 GB. A caixa que vai servir para essas pessoas é a caixa do Exchange Online plano 2, só tem dois planos, ou o plano 1 com 50 GB, ou o plano 2 com 100 GB. Aí você tem que pensar em passar esses usuários, né, dar uma licença de Exchange Online plano 2 para eles, se for uma licença apartada, se for uma licença dentro de um pacote do Microsoft 365, que é o mais comum, você vai ter que pegar uma licença de Microsoft 365 que contemple as licenças Enterprise, tá? A E1, se eu não me engano, E1, acho que é isso, né? Ainda tem a E1, E3 e E5, tem a F1 também que é Deskless Worker, mas essa aí é uma caixa, a menor caixa que tem, um cenário exclusivo, inclusive, para quem tem o perfil Deskless Worker, né? Trabalha a campo, trabalha fora, não precisa de caixa grande, se eu não me engano, são 2 GB de caixa, é bem reduzido. São 3 tamanhos então, né? 2 GB, ou 50 ou 100 GB. Ou ainda, não dá para eu pagar uma caixa de 100 GB porque aumenta muito o valor da licença, não aumenta tanto, né? Mas aumenta da caixa de 50 GB do plano 1 do Exchange Online para a caixa de 100 GB do plano 2 do Exchange Online ou das famílias de licenças, né? Família Business 50 GB, Basic, Standard e Premium, família Enterprise 100 GB, E1, E3 e E5. Aí você fala, não dá para ir para um Exchange Online plano 2, uma caixa de 50 GB ou uma licença do plano Enterprise, porque o custo aumenta, etc. Não vou conseguir, meu budget não atinge. Então você pode também optar por habilitar o archiving dessa caixa, que seria um arquivamento, um arquivo morto online, na caixa live, lá no servidor, na mesma caixa, no mesmo servidor, na mesma database dessa caixa, dessa mailbox do Exchange Online aí. Plano 1, e fazer
o arquivamento desses e-mails que são excedentes, mais antigos, enfim, aí o critério é você que vai estabelecer. Para fazer a caixa mesmo de entrada reduzir de tamanho e ficar menos do que 50 GB e você conseguir trabalhar, ter um tempinho, uma gordurinha aí para poder conseguir subir esse usuário para uma licença de Exchange Online plano 2 com 100 GB de caixa. São caixas grandes, né, pessoal? 50 GB não é qualquer coisa, 100 GB pior ainda. Então, tá vendo? Levantamento é um clássico que levanta toda essa questão. Que se eu falo só parece besteira, mas quando acontece na tua empresa, você vê que não é besteira, que isso dá dor de cabeça. São e-mails de gestores, né? Você não pode perder. Então, ok. Dito tudo isso, e você sabe que, sabendo que é importante fazer um bom levantamento antes, levantar tudo, os problemas, as possíveis soluções, e tentar enxergar e mapear aonde o Exchange Online vai resolver problemas que você tem na caixa velha de hoje, vamos para mão na massa agora, que é fazer essa migração. Como eu falei, por etapa. Então, primeira coisa, liga o redirecionamento da caixa velha para a caixa nova. Primeira coisa, vamos lá. Então, as caixas que eu tenho aqui são caixas de local web, são caixas espartanas. Diga-se de passagem, são caixas muito ruins, eu posso falar com propriedade, porque eu já tive durante anos as caixas da local web. E quase toda a semana entra mais do que uma vez os servidores em manutenção. Fica fora, demora para enviar, demora para receber. Eu posso falar, eu fui cliente por mais ou menos quase 10 anos, 9 anos e pouquinho, com essas caixas, justamente porque eu fazia testes não só nas caixas da local web, mas nos produtos local web, tá? Tem coisa que a local web, eu sempre comento nos meus vídeos, né? Ainda é muito boa, como por exemplo, propagação de apontamentos na zona de DNS externo. Ainda funciona muito bem, mas alguns produtos carro-chefe, não esses que ficam em background, os front-end mesmo, a caixa, a hospedagem, sabe, a gestão do domínio, não é tão boa. É por isso que eu fui para Hostinger, tá? Então, para você que tem uma caixa local web, você vai encontrar esse cenário aqui, ó. Olha lá. Este aqui é a página de login da sua caixa. Depois você pode trazer logotipo, vou até borrar esse logotipo do meu cliente aqui, você pode trazer um logotipozinho ali para ficar mais personalizado, mas basicamente é isso. O webmail, seguro BR, e aí você tem ali barra o domínio da sua empresa, que vai trazer essa página de login para webmail, ou seja, o e-mail via web, via navegador, ser acessado. Então, vamos fazer o seguinte, vamos logar aqui com o usuário que eu preciso. Eu estou com as credenciais aqui e o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Olha o que a gente vai precisar. Eu separei e deixei bem organizado aqui, tá vendo? Planejamento, organização. Credenciais local web, caixa atual, que vai se tornar a caixa velha. Login, domínio das caixas. Não coloquei nem o usuário ainda, que é o que vem antes do arroba. A gente considera isso UPN, User Principal Name, nome de usuário principal, e a password, a senha. O que é isso aqui embaixo? Isso aqui é o que a gente chama de anfitrião, em português de Portugal. Né? É o endereço principal para o serviço de correio da empresa que você tá com as caixas lá. No caso da local web é esse aqui, ó, e-mail ssl.com.br. Com isso aqui, eu não preciso nem pegar qual é o endereço específico do servidor SMTP de saída ou a IMAP de entrada, com porta XPTO para um e para outro, ou se tem a criptografia TLS, SSL, aqui já está dizendo que o protocolo é SSL e fica um pouco mais facilitado. Mas eu só peguei este dado apenas deste jeito aqui, porque o IM Client é um excelente cliente de e-mail ou ferramenta de migração, está se tornando, é para isso que a gente vai utilizar ele hoje, e só precisa disso aqui. E vejam só vocês, no caso do Outlook, quando ele não consegue configurar sozinho, e isto vai depender de como os registros de auto-discover, descoberta eletrônica automática, dessas configurações de SMTP, IMAP, porta, tipo de criptografia, já não estão corretamente setadas com os seus apontamentos respectivos na zona de DNS externo do seu domínio, na caixa velha ainda. Quando você não tem essas informações lá registradas, apontadas e propagadas, por exemplo, o Outlook ele não vai conseguir pegar, e olha que o Outlook é carro-chefe de cliente de e-mail, né? Por isso que eu falo, o IM Client está para ali. E você vai ter que colocar cada uma dessas informações para você configurar uma caixa dessa e usar no Outlook. Então você vai ter que pegar endereço de e-mail SMTP de saída, endereço de e-mail, não, perdão, URL ou configuração, enfim, o dado de servidor SMTP de saída, ou as informações do servidor SMTP de entrada. Qual é a porta do servidor de saída que se usa? Qual a porta do servidor de entrada? Que tipo de criptografia se usa no servidor de saída, no de entrada? Qual é a senha? Qual é o usuário? Depois que você tem tudo isso, você tem lá com um botãozinho no Outlook para você clicar em testar, para ver se toda esse
outgoing, né, que seria a saída e entrada de dados, funciona. É a simulação de um login, de um envio de um e-mail e de uma saída de e-mail, de uma chegada de e-mail, né? Funciona. Se tudo estiver certo, a sua caixa é configurada e você usa a IMAP ou POP ali. Né? Nessa caixa velha CPN, nessa caixa espartana da local web, por exemplo, tá? Pode ser qualquer outra, pode ser a King Host, todas essas outras hospedagens que a gente já conhece também oferecem esse tipo de caixa, que você administra, cria, reseta senha, etc., estabelece cota de utilização de espaço pelo CPN lá, pela gestão de e-mail do CPN. Ok, então aqui estão as credenciais. No caso, mais uma vez refrisando, da ferramenta IAM Client que a gente vai usar para esse vídeo aqui, eu só preciso desta informação e não de todas as outras como eu falei para você. Porque eu já sei como está o domínio desse meu cliente aqui. Já tem os apontamentos lá e ele vai pegar o AutoDiscover e vai puxar. Vocês vão ver isso agora. E agora, aqui, nessa segunda porção de informação aqui, eu deixei separadinho, ó, credenciais do Exchange Online, do Microsoft 365. Então eu tenho lá o meu onmicrosoft.com. Eu tenho aqui um subdomínio do cliente que ele configurou da forma que ele achou interessante, tá? É o domínio de provisionamento. E eu tenho depois, antes disso do arroba, que eu tenho o PN, que eu não coloquei, mas vou colocar na hora de inserir os dados. Então tenho lá, por exemplo, João da Silva, joão.silva, arroba, meu domínio de provisionamento. Porque, acabei de explicar, eu preciso ter um endereço origem e destino, e eles têm que ser diferentes. Porque se eu tenho um endereço X, ele só pode responder em um lugar. Não interessa se é no lugar antigo ou no lugar novo para o qual ele está indo, mas ele precisa responder, ele só pode responder em um lugar. Coloca isso na sua cabeça se você vai trabalhar, se você é um consultor de TI que vai trabalhar com correio, com migração de correio. MX só responde apenas em um lugar, tá bom? E o meu domínio, ele só tem uma propriedade de MX, que é a patrono, né? Aquela que vai ser, vai ser precedente, né? Aquela que vai ser principal, tá bom? Eu uso muito o sinônimo para ficar bem fixo, tá? Tem gente que fala, ai, Casemiro, isso é muito prolixo. Bom, se você quiser entender como prolixo, ok, mas eu entendo que os pronomes ajudam ali a reforçar a ideia, né? E ajuda também você a entender que aquela informação que eu estou passando, ela tem uma importância maior, porque eu estou frisando para você, tá? Então vamos lá. Configurações do servidor de Exchange Online. Nota. Se você precisar configurar IMAP ou POP, você vai pegar essas configurações aqui, tá vendo? Ó, entrada IMAP, que eu peguei até IMAP, porque do POP eu tenho até raiva, tá? Mas tem a POP também se você precisar, tá na documentação da Microsoft. Mas, por exemplo, eu peguei o IMAP como exemplo aqui. Entrada IMAP, no caso do Microsoft 365, é essa aqui, outlook.office365.com, usando a porta 993 e a tecnologia de criptografia SSL-TLS. E a saída é smtp.office365.com com a porta 587 e tecnologia de criptografia Start TLS. Muita atenção aí com o ALF, né, com a tecnologia nova de autenticação que precisa solicitar uma autorização no Azure, no Azure AD. Eu falei de identidades no Microsoft 365, usuários e grupos, em vídeo anterior, que está público aqui no canal e está no meu treinamento de administrador de Microsoft 365, link na descrição, treinamento completo. Por quê? Porque pode ter MFA e o MFA barra algumas conexões de alguns clientes de e-mail, tá? Então, ou você autoriza no Azure essa aplicação, na hora vocês vão ver que ele vai pedir uma autorização, e isso vai solicitar um token de aplicativo lá no Azure, ou você, o que eu não recomendo, mas é uma segunda opção, tá? Desabilita o MFA para poder não passar por essa etapa, ele fazer um bypass ali, mas depois que você migra tudo, reabilita, porque o MFA é bom, é legal e é muito importante você ter, ele é mais seguro do que você ter apenas um usuário e senha. Hoje não adianta mais você ter usuário e senha, que as tecnologias, as inteligências artificiais estão quebrando o usuário e senha muito rápido. É necessário, é muito importante que você pense em habilitar um segundo fator de autenticação na sua empresa, tá? Face ID digital, um token numérico ou alfanumérico, um aplicativo autenticador, SMS, e-mail complementar, enfim, o método você escolhe, tá bom? E aqui estão as configurações, então, se você configurar no IMAP, mas não precisa. Como eu falei, o Exchange Online ou até o Exchange Server tem uma tecnologia, um protocolo proprietário de conectividade para correio, saída e entrada, que é o MAP, ou também chamado de ActiveSync quando você configura no seu smartphone, tá bom? E só precisa de usuário e senha, tá? Então, dito tudo isso, vamos fazer aqui a nossa configuração. Vamos lá. Vou entrar com o usuário na caixa atual, que vai se tornar a caixa velha. Sucesso. Está aqui a caixa de correio dele com alguns e-mails lidos, não lidos, etc, etc. Está aqui
perfil de configurações para chegar em configurações dessa caixa aqui da local web. Ela tem uma interface própria nessa caixa aqui da local web. Aí você vem aqui, ó, nas configurações, quando você abre, tem perfil, filtros e regras, pastas e preferências da caixa. Vai em filtros e regras e vai em meus filtros e regras. Tá vendo? Não tem nenhum filtro para essa caixa. No caso, a local web chama de filtro, tá? Mas também chama de regra. Em caixas diferentes, de cPanels diferentes, de hospedagens diferentes, né, dos seus fornecedores diferentes aí, pode ser que esteja com outro nome, tá? Eu vou chamar aqui, eu vou dar qualquer nome, isso aqui é só um nome, tá? Eu vou chamar de encaminhamento, porque é isso que eu quero fazer. Encaminhamento. Porque eu não quero uma regra simples de, quando chegar um e-mail da Beatriz com anexo que tem NFE no nome, faça isso, mande para essa pasta, copie aqui. Não, não é essa regra simples de tráfego de mensagens. Aqui é uma regra geral de encaminhamento. Para tudo que bater na caixa de entrada, encaminha para um outro endereço. Então, ó, todas as mensagens, não tem filtro, não tem condição. E aí, o que eu vou fazer? Aqui é a condição, né? É uma condição sim, mas é uma condição all, aberta. Todas as mensagens, não tem filtro. Faça o seguinte, redirecione. Se você selecionar redirecione, você vai colocar o endereço da caixa nova aqui, que é a On Microsoft, que vai receber a migração. Mas o que acontece? Bateu aqui, ele move para lá, e não fica nada aqui nessa caixa. Pode fazer. Geralmente dá certo, geralmente não dá problema. Mas se der algum problema, se acontecer, né, se a lei de Murphy agir na sua migração, então eu prefiro que você clique aqui em enviar uma cópia, porque ele mantém uma cópia na caixa velha, que vai se tornar a atual, que vai se tornar a velha, e manda uma cópia para a caixa nova, tá bom? E agora a gente vai pegar o endereço destino. Source primeiro e target depois. O UPN a gente estabeleceu o mesmo, tá? E é interessante que o UPN seja sempre o mesmo, que vem antes do arroba, para ele fazer depois um mapeamento, se você for fazer em massa depois. Ok. Olha lá. E vou salvar. Ó, regra de encaminhamento salva, tá? Agora, eu preciso conectar a caixa antiga aqui no meu IAM Client. Vamos lá. Encaminhamento, você pode inclusive fazer um teste agora, tá? Eu não vou fazer porque eu já tenho feito, já estou fazendo essa migração já faz alguns dias. Você manda um e-mail para o endereço novo ou Microsoft, vê se chega, tá? Não precisa responder, porque não vai funcionar a resposta. A chegada vai, mas o SMTP saída não por enquanto, porque o MX tem que estar aqui com o domínio de provisionamento. Esse domínio não envia mais e-mail, tá? O Microsoft não adianta querer ficar usando o Microsoft para você enviar e-mail. Primeiro porque perde a característica. É a sua empresa .microsoft mandatória. Então nunca vai ter a característica da sua empresa. Esse domínio ele só é utilizado para provisionar. Eu sempre falo isso. Para ficar bem claro, tá bom? E também por uma outra questão, hoje esse domínio está sujo, a Microsoft não consegue mais limpar porque são muitos trials por dia e as pessoas usando o Microsoft para enviar e não pode, né? Então ela até travou, então você não consegue mais enviar com o Microsoft. Tem que trazer o seu domínio de propriedade. Mas receber você recebe, tá? Senão a migração nem funcionaria, que é isso que ela vai fazer. Essa caixa nova lá no Exchange Online vai receber a migração. Bom, encaminhamento. Então, se você enviar agora para o domínio usuário arroba domínio de propriedade da empresa, que está na caixa atual, que vai se tornar a velha, mandar um e-mail para lá, de qualquer e-mail, Gmail, de fora, de dentro da organização também, ele vai bater lá, manter uma cópia e pela regra vai encaminhar para um Microsoft.com. Você já não está perdendo e-mail a partir de agora para essa caixa, por isso é importante fazer esse encaminhamento. Agora a gente vai lá na ferramenta, vamos lá, e como é que a gente faz? Menu, contas, e a gente clica aqui, ó, adicionar nova conta. No caso da caixa antiga, que é a atual, na verdade, está lá na local web, eu não vou colocar de cara o e-mail aqui e iniciar. Tá? Eu vou, porque o que acontece? Eu tenho aqui a opção e-mail e tenho a opção outros. Aí clico em próximo, agora eu vou colocar o endereço da caixa atual. Tá vendo? Ele tem o final.com.br, domínio da empresa.com.br, porque a caixa atual ela está funcionando com domínio de propriedade. Vou colocar o usuário aqui antes do arroba, vou dar um próximo. Aí tem os dois tipos de configurações, tá vendo? POP e IMAP. Eu vou usar IMAP aqui. Aí vai pedir o servidor de entrada. Lembra que eu falei que eu só preciso desse valor aqui no caso das caixas da local web? Ó. Pronto. E agora ele pede aqui, ó, o nome de usuário e senha. Então é o mesmo e-mail e a senha da caixa do usuário. Dou um próximo. Aí ele mantém o servidor de saída, que é o mesmo do de entrada, e-mail ssl.com.br, diferente do Exchange Online que muda, né?
aqui é o mesmo, e o nome do usuário, autenticação. Aqui já está salvo, eu peço para o servidor de saída, quando eu clico aqui na caixinha na checkbox, o servidor de saída não exige autenticação. Eu posso clicar em próximo. Posso clicar em próximo. Ele está tentando fazer SMTP, mas eu posso pedir para ele ignorar o processo de SMTP. Eu não quero enviar e-mail agora, eu só quero receber a migração. Então, para isso, o IMAP entrada já serve. Eu vou dar um próximo. E aí ele pede qual é o nome. Agora, esse nome e essa conta são os display names, os nomes de exibição, que vão aparecer para ficar organizado ali na relação de caixas de correio. Então, vou colocar aqui o nome do cliente. E aí eu separo. Opa! Aí eu separo, porque eu sei que essa caixa é origem. Eu posso colocar o nome do cliente, velha, origem, enfim, local web, alguma coisa que me ajude a entender quando eu bato o nome no olho e falo, essa aqui é a caixa atual que vai virar a caixa velha. E aqui embaixo eu também repito, eu posso até deixar o nome do domínio, mas eu repito para ficar mais fácil. Eu não gosto nem de deixar o endereço de e-mail, uma vez que, por exemplo, o velho por enquanto vai ser o de propriedade.com.br e a caixa nova, lá no endereço novo, é o Microsoft. Mas demora mais para eu comparar. Aqui eu bato o olho e já sei. IMAP, opa, velha. Aí quando vocês vão ver aqui na caixa nova, que é a de destino, eu vou colocar o mesmo nome do cliente e vou colocar MS365, que eu sei que é Microsoft 365, portanto, caixa nova do Exchange Online. Essa forma aí é você que vai achar como é que você se organiza melhor. Bem, esse cliente de e-mail oferece um recurso de criptografia complementar que é muito legal. É o PGP, mas eu não vou ativar porque eu estou migrando. Para usar, eu recomendo você ativar. É mais uma camada de segurança que você tem no seu e-mail, tá? E aqui eu vou alterar o ícone padrão que ele trouxe e vou colocar qualquer um que me identifique. Eu já estou acostumado que esse ícone é um ícone para caixas velhas. Isso também me ajuda no processo de migração, no management da migração. E eu vou pedir para baixar mensagens para uso offline, porque vai fazer uma sincronia total. Porque depois que ele fizer a sincronia, ele gera um tipo de arquivo local, como no Outlook gera o PST. E nesse arquivo eu vou ter todos os e-mails, a integralidade desses e-mails e vou migrar para a caixa destino. Por isso que eu peço para baixar tudo. Porque o IMAP ele é um protocolo que você enxerga os e-mails no servidor, né? Mas veja, não chega a ser um POP. Aqui ele vai, na verdade, simular o que o Exchange já faz com o seu protocolo proprietário, com o MAP ActiveSync, que é uma sincronia two-way, dois sentidos, lá no servidor e aqui no cliente, tá? Total, integral de todos os e-mails. Incluir anexos para fazer pesquisas em documentos anexados. Baixa a integralidade dos anexos também. Porque não tem problema de você migrar e-mail e o cliente depois falar, olha, esse meu e-mail aqui, na caixa que eu tinha lá no local web, eu abri os anexos, aqui está dando problema. Então, para evitar problema, também baixa a integralidade desses anexos, tá? Vou concluir aqui. E ele já trouxe para mim. Fácil, já posso até colocar a caixa destino agora. Vamos lá? Adicionar conta. Aí aqui sim, como é Exchange Online, nem precisa mais passar por esses passos. Coloca aqui a caixa destino. Clica aqui em iniciar, já vai pedir as informações adicionais da conta, que é o nome da caixa. Então tá aqui, ó, nome, o que eu falei? MS365, tá? E como é que vai ficar o nome da conta? Igual. Ela vai ser representada na estrutura de caixas, na relação de caixas aqui do email client, quando eu finalizar esse processo, desta forma aqui. Tá? Vou pedir próximo, não quero criptografia PGP nesse momento. Vou alterar o ícone para esse aqui, estou usando esse aqui, que eu sei que é caixa nova da Exchange Online Microsoft 365. E também vou pedir um download integral de tudo que tem sempre. Ele vai ficar sempre fazendo sincronia. Tem algumas janelinhas que você pode configurar aqui. Olha só, esse aqui é diferente. Olha para onde ele vai te levar, para o OAuth. Né, que eu falei para vocês, envolve Azure. Então aqui ele já fez login.microsoftonline.com para poder entregar a credencial pelo navegador, já colocou o endereço de e-mail, que no nosso caso é o endereço de e-mail Microsoft lá da caixa de destino, né, para onde vai ser migrado. Eu vou só colocar a senha aqui agora. Ok, o que eu falei? Olha isso aqui, essa janela. Permissões solicitadas do IM Client, do serviço do novo cliente de e-mail aqui, né? Aplicativo desktop de e-mail, que na verdade está sendo a nossa ferramenta de migração. Olha lá, aí você tem aqui o site, da onde que é, se é autorizado, habilitado para trabalhar com a Microsoft, está tudo certinho como vocês estão vendo, e ele vai informar o que o aplicativo vai fazer. Ó, vai acessar sua mailbox,
vai fazer isso aqui, vai visualizar as informações de profile e você aceita. Se não aceitar, você não prossegue aí com a conexão. O que vai acontecer? Aceitou, o navegador vai empurrar a autorização, vai fazer push para a aplicação. E aí a aplicação se conecta no cliente de e-mail. Olha lá, conta origem, conta destino, domínio de propriedade, domínio de provisionamento. .com.br, .onmicrosoft.com. Diferentes formas de você entender como é que está sendo a estrutura aqui. Fez isso, conectou a caixa origem, conectou a caixa destino, o direcionamento está feito, você não se preocupa mais, certo? Redirecionamento, salva e fecha. Agora, você vai expandir. O que eu recomendo? Que você expanda, clique em caixa de entrada e expanda as caixas que estão, as pastas que estão abaixo da caixa de entrada, que no caso do IM-Client é aqui no mais, não vai ter um expansor aqui como no Outlook, vai ter um mais aqui, você expande, aí vão estar aqui as pastas que estão, as pastas raízes, a raiz que estão abaixo da caixa de entrada, e espera esse processo de sincronia, embora ele não baixe, ele só descobre os e-mails que estão lá, espera ele fazer a descoberta total. Quando isso acontecer, vai parar de rodar aqui esse círculozinho aqui, tá? Como a caixa destino que está aqui embaixo é uma caixa vazia, vai receber migração ainda, você pode expandir e fazer a mesma coisa também. Você pode ver ó, que ela roda pouquinho e já para. Tem só o e-mail do Viva, do Microsoft Viva, que é a nova plataforma aí de rede social corporativa, enfim, de inteligência artificial, de um monte de coisa. Eu vou trazer muito material de Viva no canal, tá? E aí você tem também as pastas padrões, né? Enviadas, apagadas, rascunho, lixo eletrônico, arquivo morto, que é o archiving do Exchange Online, né? Tem até mais aqui, caixa de saída, históricos de conversa, para quem tem conectividade com servidores Skype for Business, né? E aí você tem aqui, espera esse processo acontecer, tá? Para essa caixa ela fazer toda a descoberta dos e-mails aqui, para você já fazer a movimentação, tá bom? Então, mesmo que ele esteja fazendo aqui agora, eu vou já mandar bala com vocês aqui na migração. O que eu vou fazer? Vou acessar a caixa de entrada, que é a base inicial de tudo, é a raiz da caixa de correio, e vou acessar o conteúdo dela. O que é acessar o conteúdo dela? Isso aqui, clicar no conteúdo. Vou clicar no primeiro e vou, apertando o Shift do teclado, clicar no último. Nesse caso, todos os e-mails dessa caixa de entrada aparecem aqui para mim. Se tivesse mais uns 2 ou 3, ele criaria uma barra de rolagem aqui, que é o que provavelmente vai acontecer com as suas caixas, que vai ter mais do que 3, 6, 9 e-mails aqui. Tá? Então, vai até lá embaixo na barra de rolagem. Isso tem que ser feito com calma, não erre. Aperte o botão certo do teclado. Cuidado com o botão direito e esquerdo do mouse. Por que o Casemiro está falando isso? Porque aqui, se você fizer errado, tanto crash aqui, dá um crash, né? Porque é muito dado que ele está levando e colocando na memória do sistema, na memória RAM do seu computador, para depois levar para o destino lá. Tá? Então, Shift, selecionou. Muita calma nessa hora. Toma uma água. Agora você vai, presta bem atenção. Fez isso aqui certo, com muita calma, muito Rivotril. Brincando. Você segura, aperta e segura o Ctrl do teclado, porque isso vai fazer você copiar os e-mails e não arrastar, não movimentar. Se você não apertar o Ctrl, você vai fazer um Ctrl X, Ctrl V. E se você fizer errado e soltar na pasta errado, começam os problemas. Para corrigir é mais problemático. Então, mantém sempre uma base correta, que se você fizer errado, é um Ctrl Z e faz de novo. São dicas que eu estou passando para você aqui, tá? Então, segura o Ctrl do teclado, que garante que você vai fazer um Ctrl C e não um Ctrl X, arrasta e solta para o destino. Então, outra dica, olha para o destino antes de arrastar, porque se você começar a arrastar e falar, ih, onde é mesmo? Você vai fazer besteira. Você vai fazer besteira. Eu falo porque eu já fiz muita besteira nesse sentido, não porque eu queria fazer, não por falta de preocupação ou de empenho na migração, é porque a gente quer ser rápido, a gente quer ser veloz, a gente quer trabalhar rápido ali e acaba fazendo errado por conta dessa necessidade que a gente tem do tempo aí. Mas antes demorar um pouquinho mais, mas fazer tudo certinho do que voltar e fazer depois. Tem coisa que não dá nem para fazer Ctrl Z, né? Você tem que usar métodos paliativos e te dá mais dor de cabeça. Então faz com atenção, tá? Ctrl, segurou, arrastou, é caixa de entrada? Tá aqui, caixa de entrada destino. Percebeu o ícone ali embaixo? Tem um maisinho. Significa que meu Ctrl no teclado está funcionando. Se eu soltar o Ctrl antes de soltar o botão do mouse aqui, eu recorto e movimento. Tá? Então segura o Ctrl e solta o mouse. Parece que eu estou ensinando para o usuário final, né? Eu sei que você é um cara de TI ou é um cara que está fazendo a migração, tem um nível mais técnico. Mas eu prefiro ensinar assim, porque eu sei que você vai fazer certo. Eu sei que depois você não vai vir aqui nos comentários e falar, não fui fazer, deu problema, tal. Tá? Prefiro. Tá? Então olha lá, começou a rodar
a rodinha da migração que eu falo, né, aqui do indicativo de que está subindo, né? Aqui está sincronizando e descobrindo, porque é IMAP. E aqui agora está upando. Upou, parou de rodar porque upou. Se eu clicar aqui, vocês vão ver os mesmos e-mails lá, ó lá. Agora aqui até criou barra de rolagem. Por quê? Porque já tinha um e-mail ou dois da Microsoft, acrescentou ao que eu migrei, aí criou barra de rolagem agora aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Para todas as outras pastas padrões, eu vou fazer isso também. Tá? Você pode ver que ele trata como uma pasta raiz da caixa de entrada aqui em mais, como por exemplo, enviados. Tomar cuidado que esse enviados parece que é uma pasta que o usuário criou na caixa de entrada dele, mas é a pasta padrão, que é a enviadas, que já deveria ter na mailbox. Mas você vê como é que as caixas de correio espartanas não funcionam como uma caixa bem estruturada e bem definida do Exchange? Aqui você já começa a verificar. Então, por conta disso, eu sei que essa pasta enviadas, na verdade, é a padrão de enviadas. Seleciono com Ctrl, Shift, Ctrl agora para conseguir trazer daqui para cá. O procedimento é o mesmo. Soltou o mouse primeiro, depois aqui, ele vai copiando as mensagens. Pessoal, pouquinhas, fica pouco tempo a caixinha. Você vai encontrar caixas grandes ou pastas com e-mails, com muitos e-mails, e aí eu recomendo que você vá tomar um café, uma água, um suco, vá jogar um videogame, vá fazer outra coisa e não use a máquina aqui. Se a sua máquina tiver um super processamento, um Core i9 com 128 GB de memória e tal, tô brincando, tá? Precisa ser uma super máquina, mas se você tem certeza de que você fazendo um outro processo, usando um outro aplicativo da máquina, não vai travar esse aqui, usa, mas minha indicação é, deixa a máquina fazer essa migração, essa cópia de mensagens, porque usa muito processamento, tá? Eu quero mostrar, inclusive, aqui. Eu até consigo, tá? Que eu sei que a máquina, essa máquina aqui aguenta. Não estou gabando, não, mas é porque tem um Core i9, tem 32 GB, então é uma máquina ok. Tá? Tem placa gráfica para ajudar, muito embora eu acho que esses processos não usam processo de placa gráfica, mas eu posso observar por aqui. Ó, quanto que usa de disco, de CPU, de SSD, né, de disco, vai usar muito disco, então cuidado para não fazer gargalo no seu hardware, tá? Se você for usar para migração e para outras coisas, tá bom? Procure separar a máquina para migração, pelo menos no período em que você estiver usando aquela máquina para migração, procure mantê-la somente para essa atividade, para garantir que não dê errado. Porque deu crash, meu amigo, para você saber o que foi e o que não foi, você vai ter que catar milho até descobrir. Aí você vai ter que usar o Ctrl na origem para poder depois levar o que não foi, e aí é uma tristeza para você conseguir fazer isso, do que a delícia de fazer shift no primeiro e no último levar uma porrada de uma vez só, tá? Dica de quem já faz migração há muitos anos, tá ok? Você vai usar esse tipo de ferramenta para fazer migração, né? Que seria uma ferramenta de usabilidade de e-mail que a gente está usando para migrar. Como no Outlook dá para fazer isso também, tá? Mas com os seus prós e contras, como eu já comecei a comentar, Outlook versus IM Client. Bem melhor usar IM Client para migrar por essas questões que eu já mencionei lá da pega de auto-discover do que usar o IM Client do que o Outlook. Mas para alguns cenários o Outlook dá. Por exemplo, tenant to tenant. De um tenant A, de Exchange Online Microsoft 365 para um tenant B. Aí Outlook, Auto-Discover aqui, Auto-Discover lá, porque tem que ter Auto-Discover. Configura rapidinho, Move, né? Ctrl+C, Ctrl+V entre as Move Mail ali, né? Entre as pastas e caixas de e-mail. Bom, aí você tem aqui, por exemplo, no caso desse meu cliente, aqui sim é uma pasta que ele criou abaixo da caixa de entrada dele lá na local web. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta aqui e arrastar? Não, se você quiser você pode fazer, mas já tem a pasta aqui, ó, bem mais fácil. Vai na pasta agora, Ctrl, segura, arrasta e solta para a caixa de entrada. Ele vai falar, você tem certeza que você quer criar, copiar, criar e depois copiar o conteúdo? Cara, menos tempo, mais praticidade, olha lá. Criou abaixo da caixa de entrada, importação e os mesmos e-mails estão lá. Beleza? Até porque essa pasta raiz ela pode ter uma infinidade de pastas filhas. Precisa recriar isso aí. Aí tem documento na raiz, mais a pasta. Documento na raiz, mais. Documento não, e-mail, né? E-mail na raiz daquela pasta, mais outra dentro. E-mail na raiz daquela pasta, meu, você vai se perder em algum momento. Leva a mãe, a raiz de todas, que não tem problema. Ele vai levar toda a estrutura igual à cópia da estrutura filha, das estruturas filhas, tá bom? Tem mais outra aqui, vamos fazer de novo, ó, com todos esses e-mails. Quer dizer, não são tantos, né? Tem mais de 10 aqui, mais ou menos, uns 13. Olha lá, mala direta dentro da caixa de entrada. Presta atenção para não soltar a pasta em lugar errado, tá? Olha lá, mais uma.
Seu antivírus pode querer falar de alguns domínios, como ele está fazendo com o meu aqui. Você vai confirmando. São domínios de conexões que tem lá dentro de links, como esse aqui, por exemplo. Né? Como o meu antivírus é um antivírus muito bom, até isso ele fica me chamando a atenção para ver se aquilo sou eu que estou fazendo mesmo, sou eu que estou movimentando esses e-mails aqui, fazendo a migração. Então são várias conectividades que habilitam portas que são utilizadas também nessa movimentação de e-mail ou cópia de e-mail, e meu antivírus ele só alerta. Ok, essa aqui também é a pasta de usabilidade, foi o usuário que criou. Esta não, presta atenção, rascunho é pasta padrão, deveria ter ícone específico como aqui tem, mas essa caixa não tem nenhum rascunho, então ok, não precisa nem me preocupar. Resolvidos, com certeza, pasta que o cliente criou. Abaixo de caixa de entrada e confirma. E ele vai levando. Tá vendo? Só estou fazendo várias de uma vez porque essa janelinha aqui, copiando itens, ela terminou para as outras. Eu não vou tentar fazer uma próxima com ela rodando, é ela que eu tenho que prestar atenção e deixar copiar. Que esta é a migração em si, está acontecendo a migração agora. Tá? E aí, conforme copia, já upa. Por isso que está rodando aqui. Meu, terminou esse processo, seja via arrastou os e-mails ou arrastou já as pastinhas com os e-mails todas, dependendo de cada caso, você não vai arrastar uma caixa de entrada abaixo de outra caixa de entrada, que você já carga a migração logo no começo. Né? Presta essa atenção para ficar certinho, acertado. Deixa fazendo a migração, tanto movimentando quanto upando o que já subiu. Quando essas indicações pararem de rodar, significa que já migrou. Aí você traz outra caixa. Tá? Aí vai depender do seu disco aqui da máquina, seu HD, seu SSD. Enquanto tiver espaço para baixar e fazer upload, archiving e migração, né, você vai fazendo, tá bom? Então só fazer o cálculo aí do tamanho das caixas que você tem para migrar e do HD que você vai usar na sua máquina aí, e a sua migração ela completa. Vamos fazer o teste, ver se está subindo esses e-mails? É claro, né? Eu tenho que mostrar, né, na caixa destino, portanto, domínio de Exchange Online, ou Microsoft por enquanto, vai ser temporário. Depois que migrar tudo, a gente vai lá na zona de DNS externo e ó, CNAME, TXT, SRV, MX, que é o principal para o e-mail funcionar. Usa um site aí para monitorar a propagação, Check DNS ou DNS Checker, se eu não me engano, é o nome do site. MX Toolbox também. E aí você vai esperar os registros apontados na zona de DNS externo do domínio de propriedade do cliente propagar, porque daí significa que quando o MX responder lá no Microsoft, quer dizer que os mail flows vão funcionar direto para o servidor de Exchange. Você já pode depois, por fim, ainda não acabou, depois que você virou o MX e apontou os outros registros, propagou, você vai ter que ir em cada um dos usuários e das caixas coletivas e dos grupos, todas as identidades do Microsoft 365 e trocar o domínio ou Microsoft pelo de propriedade, porque já está configurado, liberado e habilitado como domínio principal para você trabalhar, que é o seu domínio de propriedade. Aí é correr para o abraço, usar a caixa, enviar e-mail, receber e-mail, responder a todos normalmente, tá bom? E logar nas aplicações com seu domínio de propriedade. Não usa mais o Microsoft para nada, ele fica apenas lá guardadinho porque ele é o domínio de provisionamento, tá bom? Vamos lá. Acessar aqui o office.com mesmo, né? A home do Microsoft 365, com esse usuário destino aqui, que está no Microsoft por enquanto, não viramos o MX ainda. Olha lá, usuário e senha. Vai abrir a home. Eu peço para ele abrir aqui o Outlook Web. Tá lá. Olha lá. O que é isso aqui? Isso aqui tá isso aqui não, que isso aqui é da própria Microsoft, se não me engano. Não, é de fora, é de fora. Isso aqui, ó, é de hoje, chegou, na verdade hoje não, hoje é 19. É de ontem, né? O redirecionamento a gente fez hoje, porque já tinha o redirecionamento configurado. Os próximos e-mails já vão chegar aqui, só não pode responder ainda porque você não virou MX, né? Senão você vai responder com o Microsoft e não vai, como eu falei para vocês. O domínio tem que estar configurado aqui, o de propriedade. Mas olha só a migração aqui, ó. A gente acabou de fazer. Importação, mala direta, nota fiscal, parará. Olha os itens enviados, que eu arrastei só os conteúdos, porque a pasta padrão já existe. Tá aqui. Tá? Olha lixo eletrônico que eu acho que a gente nem mexeu. Itens excluídos também não tinha, tinha dois. Não, esse aqui eu joguei fora da caixa de entrada. Arquivo moto também não tinha, então tá vazio. Exatamente a migração. Rascunho não tinha, lembra? Mas ó, tal de resolvidos. Esse aqui tá indo ainda, ó. Pedido de não sei das quantas, nota fiscal, são as pastas lá do usuário. Tá certo? Pessoal,
É isso, ó, quase que eu dei um minimizar aqui com a janela de migração rodando, hein? Atenção, deixa a máquina para a migração, tá? É isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Né? Não sei se vocês sabiam que uma ferramenta de uso de e-mail serve para migrar também, tá? Migra tranquilamente. Migrou, meu, esquece. Fez todo o processo de migração, validou, esquece a estrutura antiga. Sites provisionando, descontratando e não levando em consideração mais nem webmail, nem as contas antigas. Usa Outlook, cria um perfil novo do Outlook, coloca a caixa nova lá, vai fazer map Active Sync, vai sincronizar em tempo real com seu tablet, smartphone, seu Mac, seu Windows, seus navegadores. Maravilha, Exchange é Exchange, né? Dúvidas? Precisa de ajuda? Não está confortável para migrar? Contato aqui embaixo, nossa consultoria é especialista em soluções Microsoft e Microsoft 365 e migrações para Exchange Online, SharePoint, Teams do Microsoft 365, tá certo? No mais, muito obrigado por ter assistido a esse vídeo. Até o próximo vídeo. Grande abraço.